nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente vos pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Entregamos cada palavra dessa direção espiritual e o coração de todos que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nessa direção de hoje, quero começar comunicando a toda a comunidade que a irmã Alexandrina renunciou aos votos dela, né, a partir dessa semana que passou. Ela não é mais irmã consagrada dentro da nossa comunidade, embora seja nossa irmã de coração, né, mas ela sente que não é mais a vocação dela ser missionária Voz dos Pobres. Dizer também que comunicar à comunidade também que a partir desse próximo ano, o Padre Sérgio, a irmã Maria, a irmã Clara e o irmão Felipe poderão, se quiserem, já fazer o voto perpétuo dentro da nossa comunidade. Aí devem me dar a data que escolheram até o final de janeiro para fazer. Se quiserem já renovar, já tem o direito de fazer, porque já tem 3 renovações, né? Vai. Para a nossa direção de hoje, dá para ouvir bem aí, Márcio? Tá? Eu quero começar como fundador dessa comunidade, dar o perdão a todos os filhos e filhas da comunidade que não têm vivido os compromissos assumidos no nosso diretório de vida, o que prometeram diante de Deus em relação ao nosso carisma, de tudo que ficou de hoje para trás, desse momento para trás. Eu como fundador perdoo todas as falhas, todas as fraquezas, todas as vezes que não se viveu com obediência que a gente prometeu. Então daqui para frente, uma vida nova, uma chance nova, e diante de Deus ser fiel. E peço também perdão por todas as minhas infidelidades também. Vocês rezem por mim também. Nós vamos meditar uma passagem da Carta Nova do Papa, Evangelii Gaudium. Vamos começar no capítulo 137, da exortação apostólica do Papa Francisco. Ele diz assim: aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade, para identificar onde está vivo e ardente o desejo de Deus, e também onde é que esse diálogo de amor foi sufocado ou não pôde dar fruto. Essa passagem que o Papa fala chama a atenção de todos os fundadores de comunidade, de todos os que cuidam, os ministros de todas as comunidades católicas, a cuidar da comunidade. Tem um ditado chinês que diz que a planta morre não é por causa da erva daninha que nasceu do lado, mas por falta de cuidado do agricultor, né? Deveria ter cuidado. Aquele que prega deve conhecer o coração da sua comunidade, para identificar onde está vivo e ardente o desejo de Deus, e também onde esse diálogo de amor foi sufocado ou não pôde dar fruto. Então eu, como pastor dessa pequena comunidade, peço perdão por às vezes não conhecer o coração de todos, né? E peço perdão também às vezes por não ter sido exemplo, né, de seguimento de Jesus às vezes.
mas quero que todos a partir de hoje, porque também é meu dever identificar onde não está tendo fruto dentro da comunidade, quero mais uma vez pedir a todos os ministros, todos os guardiões de nossa comunidade, todos os filhos e filhas dessa comunidade, que vivam com fidelidade o que nós prometemos no nosso diretório de vida. Os casais, o diretório dos casais, os celibatários, o diretório dos celibatários, e os jovens, o diretório dos jovens. Sejam fiéis a isso. Porque, não sei se vocês repararam, no final do nosso diretório tem uma bênção, mas ao mesmo tempo tem uma exortação também. Está escrito assim: nós pedimos a bênção de Deus sobre todos aqueles que vivem com fidelidade tudo que aqui está escrito, e sobre aqueles que não quiserem viver ou quiserem mudar o que aqui foi escrito, que venha a justa repreensão da parte de Deus. Então eu peço a Deus perdão por todas as nossas faltas, minhas e de vocês todos, dos que estão aqui e dos que não estão aqui, para que a gente comece de novo diante de Deus agora nesse novo ano, comece de novo do zero, o nosso primeiro amor, a nossa fidelidade. Eu peço mais uma vez que aqueles que ainda não têm a regra impressa, peçam para os seus guardiões, para os seus ministros, ou acesse o site que já tem lá, né, Márcio? Dá para baixar no site, mas não é para baixar e deixar arquivado no computador, é para baixar, imprimir, deixa do lado da cama para ler toda noite, para ver o que Deus espera de nós, o que eu posso melhorar, o que dá para ser melhor. Deus não cobra de nós uma perfeição, e eu também não cobro de ninguém uma perfeição, porque eu também não sou perfeito, mas a vontade, a fidelidade, tentar ser melhor, tentar ser fiel, lutar, e quando não for, chorar, mostrar a Deus que você gostaria de ter sido, não conseguiu, mas você tentou, e que doa em nós a partir de hoje cada palavra do nosso diretório que não for vivida por nós. Cada palavra doa em nós. O Papa continua dizendo, em sua exortação, no parágrafo 193, este imperativo de ouvir o clamor dos pobres faz-se carne em nós, quando no mais íntimo de nós mesmos nos comovemos à vista do sofrimento alheio. Nós, como comunidade Voz dos Pobres, parece que essa carta do Papa foi escrita só para nós, mas fala tudo que vocês vão ler no nosso diretório, tudo que eu sempre ensinei nesta comunidade também, só que pelo Papa, né? Ouvir o clamor dos pobres, isso só se torna carne em nós, Voz dos Pobres, quando no mais íntimo de nós nos comovermos à vista do sofrimento do outro. Então a questão não é a questão da assistência só. A questão não é só a questão do fazer alguma coisa pelos pobres. Se deve fazer, porque é o amor ativo com os pobres que mostram a caridade verdadeira. Mas esse amor ativo, o Papa diz que ele precisa ser fruto de um coração que primeiro se comoveu com a situação. Um coração que primeiro contemplou Jesus, contemplou o irmão. Contemplar. Nessa carta, aqueles que vão ler vai perceber que é uma parte que o Papa fala assim: é necessário olhar para os pobres e contemplar Jesus. Contemplar Jesus. Isso para nós é regra de vida. Isso para nós é necessário que se viva, que se busque viver, que se busque sentir, que a dor do outro doa em nós. Quantos anos eu tenho falado isso, né? Que a dor do outro doa em nós. E o Papa fala no parágrafo 193 que a caridade só é verdadeira quando nos comovemos com a dor do outro. Quando nos comovemos com a dor do outro. Esta semana eu fui para a pastoral no sábado
E eu pedia para Deus que Deus me desse uma inspiração, uma palavra para dar uma direção para a comunidade, né? Para confessar a vocês, partilhando assim, eu estava bem desanimado de falar para a comunidade. Por causa da resistência com as coisas que eu falo, né? Assim, como se eu falo aqui, mas não se presta muita atenção. Pedi a Deus de conversar com o Padre Rocha. O Padre Rocha me deu como penitência que eu nunca fique sem falar quando tivermos, né? Eu sempre falo, e é o que eu quero também, sempre falar. Mas é necessário também que vocês queiram sempre ouvir. É necessário, porque senão eu vou falar para as paredes, né? As paredes vão ouvir bem, né? E depois vão testemunhar no dia do juízo tudo que elas ouviram, vocês também ouviram e nem se esforçaram para fazer. Então, não é ser perfeito, é ter vontade de fazer, é fidelidade, é buscar fidelidade, é conhecer nosso carisma, conhecer nosso diretório, procurar fazer aquilo, pôr em prática aquilo tudo. E o Senhor Jesus me deu essa comparação, ele disse para mim que durante a pastoral ele ia me ensinando o que era para mim falar. E eu fui indo, como sempre vou com a mochila, com os pão, com as coisas todas que eu levo, pesado. Eu fui a pé daqui até a Sé, fazendo pastoral. Quando eu saí daqui, aquela mochila estava pesada, e começa a andar, ela vai pesando mais, quanto mais anda, vai pesando. Aí fui encontrando um irmão, o outro, e eu fui percebendo que cada irmão que eu parava, quando eu saía, a bolsa estava mais leve. E no final da pastoral, daí Jesus me disse isso, que é pra gente fazer isso. O carisma é colocado na nossa mochila. E o Espírito Santo nos impele a caminhar. Mas se a gente caminhar sem distribuir o que Deus nos deu para quem Deus mandou distribuir, aquilo vai ficando muito pesado e insuportável de levar. Então, quando nós encontramos Jesus lá nos pobres, eu ia dando para ele o que Deus tinha dado, ia dando cada vez, ia ficando mais leve. Então, no nosso carisma, quanto mais nós damos, mais leve fica. Quanto mais trabalhamos em favor da obra, quanto mais trabalhamos em favor dos pobres, dos acolhidos ou dos de rua, quanto mais fizermos em favor do carisma, mais leve fica o carisma para nós. E quanto menos fizermos, quanto mais retermos, quanto mais quisermos cuidar de nós mesmos e não do nosso carisma e não dos pobres, quanto mais a gente estiver preocupado com o nosso bem-estar e não com os pobres, mais pesado fica, até ficar insuportável e você não aguentar mais andar. Jesus disse assim no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Então, o jugo de Jesus é suave, não deve ser para nós um peso. O que é pesado é o nosso jugo. Quando nós queremos carregar as coisas que Deus nos deu como carisma nas costas, sem dar a quem por direito Deus deu. Jesus fala: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Nós reconhecemos que nos pobres está Jesus, e indo, vinde a mim, vamos aos pobres, vamos a Jesus, vinde a mim que eu vos aliviarei. Era mais ou menos o que Jesus ia falando para mim. Vinde a mim que o fardo fica mais leve. Então você vai até o irmão, e cada lanche que eu dava e cada café que eu dava, mais leve ficava. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós.
Para nós tomar o jugo de Jesus é tomar sobre nós o jugo dos pobres, mas a serviço, porque senão fica um peso insuportável. Eu fico feliz às vezes de vir aqui e ver a irmã Salete sempre ativa, sempre sorrindo, sempre trabalhando com os pobres. Devo fazer esse elogio, né? Você sempre é ruim não fazer elogio a gente, né? Mas receba de coração esse elogio, e todas as outras irmãs e irmãos também. Mas de modo especial aqui, onde o trabalho é bem intenso, se consegue viver com mais leveza quando se coloca, se carrega não o nosso jugo, mas o jugo de Jesus. Quando é o jugo de Jesus que está, tomai sobre vós o meu jugo, porque meu peso é leve. Então, quando trazemos os pobres, os que acolhemos, os que cuidamos, ou na rua também que cuidamos, devemos tomar esse jugo como o jugo de Jesus. E quanto mais a gente se dedicar a isso, mais leve vai ficar o nosso caminho com Jesus. Mais leve vai ficar a nossa caminhada. Mais sorrisos a gente vai conseguir dar para as pessoas. O Papa continua dizendo assim, capítulo 193, hein? Recordemos apenas um exemplo, diz o Papa Francisco. Tal como em perigo de incêndio correríamos a buscar água para apagar, o mesmo deveríamos fazer quando nos turvamos, porque de nossa palha irrompeu a chama do pecado. Assim, quando se nos proporciona a ocasião de uma obra cheia de misericórdia, devemos nos alegrar por ela, como se fosse uma fonte que nos é oferecida e na qual podemos extinguir o nosso incêndio. Que lindo que o Papa fala aqui. Fala assim, recordemos um exemplo. Como uma pessoa que diante de um incêndio procura um balde de água para apagar, procura água para apagar aquele fogo. Da mesma forma, nós, diante do nosso pecado, diante de nossas fraquezas, devemos reconhecer a oportunidade de fazer o bem, como alguém reconhece um balde de água para apagar o fogo. A esmola apaga uma multidão de pecados. Está escrito assim, não? Então, a esmola no sentido de dar, se dar. Então, quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, de aliviar o sofrimento de alguém, de conversar com alguém que precisa te ouvir, a gente tem que olhar para isso com apreço, com alegria, porque está ali a água que pode aliviar na nossa alma o incêndio do fogo do pecado causado por nós mesmos. Ali é a oportunidade dada para Deus, por Deus, para nós. Quando chega uma oportunidade de cuidarmos de alguém que precisa, devemos ficar felizes, contentes, e não achar que aquilo vai ser um peso a mais para nós, mas vai ser um alívio a mais para nós, para a cura da nossa própria alma, para a cura do nosso próprio coração. Então encerro essa direção espiritual de hoje, pedindo novamente a todos que sejam fiéis ao nosso diretório de vida, dando parabéns para a Isabela, que faz aniversário hoje, né? Tinha esquecido de dar parabéns no começo. Deus te abençoe, viu? Você também, Marta? Hoje? Deus abençoe, né? Também esqueci. Parabéns também, Deus abençoe vocês, vocês continuem sempre firmes, né, com Jesus, e nessa certeza de que o jugo do Senhor é suave, o peso do Senhor é leve. Então que a gente reconsidere como está a nossa vida. Se está muito pesada, é porque não estamos carregando o de Jesus, estamos carregando o nosso mesmo. Então vamos deixar o nosso de lado, carregar o de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.